Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos creem? Quantos creem que o Espírito de Deus está nesse lugar? Amém. Dê um brado de vitória ao Senhor. Dê um brado de aleluia ao Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Sentem um pouquinho. O Espírito de Deus se encontra nesse lugar. Quantos podem olhar para o seu irmão e dizer: meu irmão, o Espírito de Deus se encontra neste lugar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos puderam chegar nesse lugar e sentir o toque do Senhor? Quantos puderam chegar nesse lugar e sentir a presença do Senhor? No último, acho que foi no terceiro louvor, eu estava ali no fundo e senti uma glória muito forte. Eu falei: Deus, eu sei que esse culto será um culto diferente. Não somente porque é o culto de ceia, mas o Senhor, Ele tem manifestado da glória dEle neste lugar. E eu creio que nessa noite não será uma noite diferente. Será uma noite que o Senhor, Ele vai fazer coisas maravilhosas em nossos corações. Amém? Eu gostaria que a igreja do Senhor abrisse a palavra de Deus em João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Queria saudar a igreja novamente com a paz do Senhor. E dizer a todos os visitantes que sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem alguém visitando pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E vocês que estão aí nas redes sociais também, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A live será transmitida no Instagram, no YouTube. Amém. Glória a Deus. E diz assim, do versículo 15 ao 17. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Feche os seus olhos nessa noite. Santo, poderoso, eterno, bendito, adorado, exaltado. Senhor, receba a glória devida, Senhor, neste lugar. Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Tu és o Deus que sonda os nossos pensamentos. Senhor, Tu és um Deus amoroso, um Deus que governa sobre todas as coisas, um Deus de amor e ao mesmo tempo um Deus tão poderoso. Senhor, receba a glória, Senhor, neste lugar. Receba, Senhor, a adoração devida deste lugar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa achar em nós um coração que ama a Ti verdadeiramente. Ó Deus, manifeste a Tua glória neste lugar. Manifeste o Teu poder, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha achar neste lugar um coração que Te exalta de verdade. Um coração que se encontra totalmente, Senhor, rendido ao Senhor. Ó Deus, cumpre, Senhor, a Tua vontade nessa noite, Senhor.
Afasta daqui tudo que não te glorifica, tudo que não te louva, tudo que não te exalta, Senhor. Queremos sentir somente a tua presença, Senhor. Toda presença contrária, pata e retirada deste lugar. Nós queremos somente a tua presença. Nós queremos somente ouvir a tua voz nesse lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Amém, queridos? Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa passagem nos dá uma reflexão, na verdade. A palavra de hoje é para trazer aos nossos corações uma reflexão. Pedro era o maior representante da igreja. E eu creio que o Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite. E dizer que os nossos corações realmente, quando eu digo que ache em nós um coração de amor verdadeiramente. Eu sei que o Senhor, Ele tem procurado e eu sei que Deus tem achado em nossas vidas. No meio dessa igreja, eu creio que o Senhor, Ele tem encontrado corações dispostos a fazer a vontade dEle. Amém? E o Senhor, Ele me fez refletir muito nessa tarde sobre essa passagem. Porque se fala muito do amor de Deus para conosco. Se fala muito do amor de Deus pela humanidade. E todos nós conhecemos um versículo que fala da grandeza desse amor para conosco. Porque o próprio Deus, Ele deu o seu único filho por todos nós. Para morrer em nosso lugar. Só que Jesus, Ele andou com os seus discípulos. E sempre Jesus, Ele perguntava. E eu não sei porquê, era a Pedro que era sempre direcionada a palavra. Eu não sei se é porque Pedro mostrava demais o companheirismo. Jesus, antes de morrer, antes do Senhor ressuscitar, Jesus, Ele disse para Pedro que Pedro negaria 3 vezes. Pedro duvidou. Pedro disse que não. Pedro negou. Disse que não. Ele se atormentou, na verdade. Porque quando Deus, Ele fala aos nossos corações, Deus, Ele não está dizendo para a gente pensar se é ou se não é. Deus, Ele fala e é aquela verdade. Porque Ele é verdade. Ele sonda os nossos corações e Ele vê se há verdade ou não em nós. E Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele negou Jesus. E Jesus, ele disse que antes que o galo cantasse, ele o negaria. E ele o negou. E esse assunto não fala somente de como se trata o nosso amor para com Deus. Eu quero dizer que essa palavra de hoje é fundamental. É o evangelho central. Porque Deus, Ele apresentou o amor dEle para a humanidade. O Senhor Deus, Ele apresentou de forma física o amor dEle por nós. Só que depois que Jesus, Ele ressuscita e Ele aparece para os discípulos, Ele novamente Ele faz a pergunta a Pedro. Sentado, se você reparar esse versículo, os versículos falam que depois de uma janta, depois que eles jantaram, eles estavam reunidos, se eu não me engano foi a 3ª ou foi a 4ª vez, acho que foi 3º, o versículo diz. E Jesus, Ele olha para Pedro novamente, Ele olha, Ele fixa o seu olhar. E Ele diz: Pedro, tu me amas? E é interessante que Jesus, Ele faz 3 vezes essa pergunta, mas de uma forma diferente. Se você reparar, Ele diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
ama-me mais do que estes? Ou seja, Pedro já demonstrava o quanto ele amava Jesus. Ou seja, ele vivia dizendo: eu amo o Senhor, eu nunca vou te negar. E aí ele estava com os discípulos. Pedro, tu me amas mais do que estes? E eu vou falar algo bem profundo, porque está lá em Marcos 12:30. Quando um dos escribas, ele se aproximou e fez uma pergunta a Jesus: qual o primeiro dos mandamentos? Jesus, ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Porque o Senhor diz de tudo, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. O Senhor nos quer na totalidade, porque Ele entregou na totalidade. O seu amor não foi pela metade. A Bíblia diz que Jesus, ele derramou todo o teu sangue, todo o seu sangue em favor de mim, de você. E porque nós, que já temos o amor provado para as nossas vidas, por que a gente tem que dar tudo pela metade para Deus? Porque tudo a gente tem que fazer tudo, porque Deus, ele vai entender. Eu não posso me expressar na totalidade, porque tem coisas que eu não posso deixar agora. Mas o Senhor vai entender que depois eu vou me entregar a Ele na totalidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a sua capacidade de entender. Porque muitas vezes nós queremos entender Deus, nós queremos entender demais. Por que tem que ser assim? É de todo o teu entendimento, é de todo o teu coração, é de toda a tua alma, é de todas as tuas forças. Senhor, não dá mais, eu estou cansado. É toda a sua força, até que você caia, se debruce diante dos pés do Senhor, diante da cruz, e reconheça que você é realmente dependente dele. E esse versículo em Marcos, capítulo 12, o Senhor, ele não deixou meio termo para a gente, você já entendeu. O Senhor, ele não deixou meio termo. O Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Será que tem força aí? Será que o teu entendimento todo expressa o amor de Deus? Será que o seu coração não está dividido? Será que o teu coração consegue expressar o amor a Deus? Porque muito se fala que Deus, ele te ama. Quando nós vamos evangelizar, muitas vezes a gente nem sabe o verdadeiro sentido desse amor. O que nós realmente sentimos por ele, mas a gente diz assim, ó: Jesus te ama. Só que muitas vezes nós, que vamos falar de Deus, a gente às vezes nem sabe se nós amamos ele mesmo. Porque naquele momento da prova, no momento que você tem que provar que você realmente ama a Deus, você nega. Você nega. E quando Jesus, ele faz essa pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele faz essa pergunta crucial. De uma forma crucial. Porque Jesus, ele faz uma pergunta que... A primeira pergunta, Pedro, ele diz: Senhor, eu te amo. Só que na terceira pergunta, Pedro se entristece. Ele reconheceu que Jesus, ele conheceu o coração dele de forma verdadeira. Você me ama mais do que os outros?
Porque você diz tanto que daria a sua vida por mim. Você se colocou diante daquele momento ali no Getsemane, onde pegaram Jesus, naquele momento ele cortou, ele foi até esforçado. Ele cortou a orelha de Malco, mas ali não foi a total prova de amor. Quando reparamos em determinados versículos, eu queria que vocês acompanhassem em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. O apóstolo Paulo diz assim, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Meu Deus, que forte. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja amaldiçoado. E ainda mais quem expressa que ama sem amar. Se o seu relacionamento em Cristo não for baseado no amor, seja anátema. Porque tudo se volta para o amor. Deus, Ele ensinou que Ele deu tudo por nós, para que nós possamos entender o valor desse sacrifício e possamos também fazer por Ele. E por outro lado, em Efésios 6, 24 diz: a graça seja com todos aqueles que amam ao nosso Senhor com amor incorruptível. Ou seja, não é apenas um conceito de amá-lo, é preservar o que você sente por Ele. Porque você não pode mudar, queridos. Você diz que ama hoje, mas amanhã Deus, Ele te faz passar por determinada situação para você provar verdadeiramente que você ama e você oscila. Esse amor não pode ser incorruptível. Esse amor não pode ser baseado naquilo que, no momento que eu estou vivendo, nas circunstâncias. Não. O Senhor diz em Efésios 6, 24, que a graça seja com todos aqueles que amam a Deus. E que esse amor para com o nosso Deus seja incorruptível. Você não pode colocar o seu amor baseado nas circunstâncias, baseado em outras pessoas que te amam. E você se declara o seu amor pela pessoa mais do que você declara a Deus. Pastora, por que eu estou falando isso de forma específica? Uma vez eu perguntei a uma pessoa, porque eu estava aconselhando e cheguei, olhei bem nos olhos dela e falei assim: eu tenho alguém, não é casada, não era casada, não lembro mais se é. E no momento eu falei com ela: você é capaz de abrir mão desse relacionamento por Deus? Ela nem pensou em dizer sim logo para se livrar daquela minha pergunta. Ela abaixou a cabeça e disse que não. Mas só que ela foi corajosa. Mas será que muitas pessoas não guardam isso dentro de si? Eu vou fazer algo assim para Deus, para Ele ver que eu amo a Ele. Até que Ele te pergunte pela terceira vez. E você não vai conseguir negar. Porque tudo se é revelado. Você não consegue, queridos, fazer algo para Deus fingindo. As primeiras vezes você até acha que você consegue. Mas você não consegue. E quando eu vejo esse versículo, eu falo assim: mas qual o motivo de Jesus perguntar a Pedro pela terceira vez? Tem um propósito nisso tudo. Porque se Deus é Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe quando nós mentimos, quando nós falamos a verdade. Ele queria levar Pedro a refletir sobre o amor dele por Jesus. Quantas vezes o Senhor diz para nós: abandone algo por amor a mim. Abra mão disso por amor a mim. E às vezes a gente finge que Deus não está falando conosco. E se Deus fala duas, Deus fala a terceira vez,
Aí a gente vê que Deus está nos levando a se incomodar com algo. Olha o amor de Deus. Jesus, ele não queria ouvir um simples sim. Ele queria fazer Pedro refletir diante daquela pergunta. O amor, Deus, ele não precisa provar o amor dele para ninguém. A maior prova do grande amor de Deus foi o seu filho unigênito. Que às vezes parece clichê, às vezes a gente pregar, ó, Jesus se entregou por você, Jesus deu a vida por você. Mas não é clichê, foi um sacrifício e custou muito sangue. Custou muitas dores. Custou muito abrir mão de si mesmo para entregar a vontade ao Pai. E Jesus, ele abriu mão de forma temporária até dos seus atributos. Por que temporária? Porque quando Jesus ele estava aqui na terra, Jesus ele abriu mão de 3 atributos: a onipresença, a onipotência e a onisciência. Jesus, ele abriu mão. Jesus, quando ele andou na terra, ele abriu mão do ser Deus. Por isso que ele sentiu dores. Por isso que Jesus, ele sentiu fome. Por isso que Jesus sentiu sede. E muitas vezes a gente fala assim, mas Jesus era Deus. Jesus, ele se esvaziou. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele pegou a forma humana para ele. Se esvaziou de si. Se esvaziou do seu ser Deus. Para se comparar a mim e a você. Para ele saber quais foram as verdadeiras aflições que nós somos capazes de passar. A capacidade de fome, de frio. As nossas capacidades de forma humana. Jesus, ele passou. E a onipresença, que é a capacidade de estar presente em todos os lugares. Jesus, ele andou. As alparcas de Jesus que os diga quanto ele andou para fazer milagre ali, para fazer a milagre acolá. A sua onipotência, ele também abriu mão, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ungiu Jesus. Deu poder a ele para fazer milagres, para curar. Então ele não era Deus quando ele se fez presente aqui na terra. E a onisciência, que é a capacidade de conhecer todas as coisas. Jesus também abriu mão. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele crescia em graça, em conhecimento e sabedoria. Diante de Deus e diante dos homens. Jesus com 12 anos estava conversando com os maiorais. Mas ele também estava ali buscando conhecimento e também expressando o seu conhecimento. Mas ele crescia em conhecimento e sabedoria. Isso é tremendo porque Jesus, ele deixou a sua forma de Deus, se esvaziou de si, se esvaziou de tudo, de todo o poder que ele teria. Ele se esvaziou para ser como nós. Olhe para o seu irmão. Jesus queria sentir as suas dores. Jesus queria sentir as traições que você poderia passar. Jesus, ele queria sentir as fomes. E em determinado momento você vai ver Jesus fazendo perguntas, esperando respostas. Porque Jesus não estava como Deus. Jesus, ele queria ouvir as respostas. Senão Jesus não perguntaria nada. Porque ele sabia tudo. Mas ele queria olhar para vocês
Pedros, Joanas, João, Marcelas. Estou inventando o nome aqui, eu nem sei se tem. Queria perguntar para você se você ama a Ele. E eu imagino que essa pergunta, queridos, não é uma pergunta muito simples. Porque imagine que quando Deus ele faz uma pergunta dessa, você tem que fazer uma reflexão na sua vida. O que eu dei? O que eu já entreguei por Ele? O que eu já fiz? O que eu já abri mão por Ele? Não é uma pergunta simples. Esse amor, o amor que Jesus queria ouvir de nós era um amor sacrificial. Não era amor de irmão. Não era amor de amigo. Jesus e Pedro estavam respondendo como se fosse um amor de irmão. Um amor de amigo. Jesus, ele queria um amor sacrificial. Você realmente daria a sua vida por mim? Nem precisava, porque ele ia dar a vida. Mas ele queria saber até que ponto eu não ia negar a Ele. Se a morte estivesse presente na minha vida, eu jamais negaria. Se tudo deixasse de acontecer na minha vida, eu jamais o negaria. É isso que Jesus ele queria ouvir. E é isso que Jesus pergunta hoje para a igreja. Será que Jesus perguntou a Pedro por uma simples coincidência? Somente pelo temperamento? Ou porque Pedro é o grande representante da igreja? E Jesus ele faz novamente essa pergunta hoje. Tu me amas? Tu me amas? E essa passagem aqui, Jesus, ele já era ressurreto. Jesus já tinha ressuscitado. E aí Jesus volta a pergunta a Pedro. Porque daquela vez ele disse que Pedro negaria e Pedro negou. E aí depois ele volta. Lá em João capítulo 13, a gente vai entender o contexto dessa pergunta. Que na hora que Jesus estava à mesa com seus discípulos, e João estava reclinando a sua cabeça no peito de Jesus. E aí Pedro, ele dá uma afastada e pergunta assim, ó. Quando Jesus, ele diz assim, ó. Um de vocês irá me trair. Por que Pedro? Aí Pedro, ele olha para João. Porque João estava com a cabeça reclinada na hora que Jesus fez essa pergunta. Depois vocês leiam essa passagem. Que tremenda essa passagem. E na hora que Jesus fala assim, um de vocês vão me trair. João, ele estava com a cabecinha assim, no peito de Jesus. Pedro, eu acredito que ele ficou inquieto e ele olha para a cara de João e fala assim, quem é? Pergunta quem é. Pergunta aí quem é. Mas aí, tem no texto. Porque, eles aí eu nem sei, nós não vamos negar, nós não vamos trair Jesus. Ele se achava, por isso que Jesus chega nessa passagem de João 21 e diz, você me amas mais do que estes? E ele volta a ele se refletir. Naquele tempo, teve alguém que traiu, que negou. E quem negou foi ele. Quem negou foi Pedro. E de forma corpórea, plena, o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus, lá em Colossenses, que nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Antes, Jesus não estava como Deus. Antes, Jesus se apresentou como homem, sofreu, passou todas as necessidades que um ser humano podia passar. Mas lá em Colossenses, isso foi depois que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo diz nas cartas, diz que nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade.
Então, nesse momento que Jesus ele pergunta a Pedro, ele já era Deus. Ele já estava com forma de Deus, plenitude. E aí ele faz aquele checklist em Pedro. Ele olha pela primeira vez e diz: Pedro, tu me amas como este? Aí segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta a minha... Pedro, tu me amas? Pedro se entristece. Porque Deus estava ali. Porque ele perguntou 3 vezes. Porque eu ainda não estou 100% verdadeiro com ele. Eu ainda posso negar ele. Eu ainda posso abandonar ele. Eu ainda posso negar Jesus. E todos esses atributos em Jesus foi restituído. Mas qual era, na verdade, o propósito dessa pergunta? Pergunte aí para você mesmo, qual era o propósito dessa pergunta? Como eu disse aqui nesse instante, Jesus, ele não queria ouvir um sim. Se Jesus ele te apresentar na sua vida, se Jesus ele se revelar na sua vida e perguntar assim: filho, você me ama? Jesus ele não vai querer ouvir um sim. Jesus ele quer que você faça uma reflexão do seu amor por ele. E nós aprendemos aqui nessa noite que amar Jesus eu não posso responder de uma forma simples. Sim, Senhor, eu te amo. Não. Você precisa provar, você precisa fazer, você precisa abrir mão das suas atitudes, das suas arrogâncias, dos seus orgulhos. Porque a gente não consegue amar a Jesus na plenitude se a gente não abandonar todas essas coisas. Porque Jesus ele se esvaziou de tudo por amor a nós. E nós também precisamos nos esvaziar. Esvaziar não somente porque hoje é o culto de ceia. Todos os dias essa palavra tem que refletir em nossos corações. Por isso que essa passagem de hoje, essa palavra de hoje, é para a gente refletir mesmo. É para a gente refletir e todos os dias começar a entender essa pergunta que o Senhor fez a Pedro. O Senhor faz essa pergunta a você também hoje. O que você pode abrir mão para provar o seu amor? Quando Jesus ele foi levado, tem uma passagem que diz que aqueles homens eles perseguiram os discípulos também. E alguns deles, eles correram, estavam envolvidos em um lençol e depois ele saiu correndo. Então, eles também queriam pegar os discípulos, só que todos fugiram. E Jesus ele se entregou. Jesus ele não fugiu. Jesus ele se entregou. E quando algumas pessoas reconhecem a face de Pedro e diz que você parece com um deles, você parece com um deles. E tem uma passagem que eu não estou lembrada agora, mas diz que é uma palavra que dá a entender que é um xingamento. A gente não sabe na palavra se ele xingou Jesus para provar que ele não era seguidor de Jesus, ou se ele xingou a mulher que fez essa pergunta. E eu vou achar depois essa passagem, mas não tem a resposta ali, mas diz, eu fui procurar no dicionário, pena que eu não anotei, mas é como se fosse um xingamento. Então Pedro ele chegou a xingar para negar ali. Para negar que ele não era seguidor de Cristo. E aí a gente faz uma reflexão de nós mesmos. Poxa, se Pedro que seguia Jesus, Pedro sentava à mesa com Jesus,
quem dirás nós? Por isso que é uma pergunta que não é simples. Por isso que eu não posso dizer, eu amo Jesus. Você ama como? Dentro das suas limitações ou na totalidade, como Ele quer. Na totalidade. Ele se entregou. Ele nos escolheu. Porque, por mais que a gente diga que eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, assim como Ele também escolheu os seus discípulos. Mas será que Ele não já te indagou? O que você já pensou em fazer por Jesus? Hoje, as minhas perguntas sempre são as mesmas. Quando olho para alguém, você ama Jesus? O que você é capaz de fazer por Ele? O que você é capaz de deixar por Ele? O que você é capaz de abandonar por Ele? Porque nós temos muitas coisas. E às vezes a gente pensa que isso não quer dizer. Não, somente o fato de eu entregar minha vida a Jesus, já estou declarando que amo a Ele. Não. Deus, Ele quer mais. Deus, Ele quer provar. Deus, Ele quer olhar nos seus olhos e dizer novamente, você me ama? Você me ama? Aí você vai olhar sim para todas as circunstâncias, o momento que você está vivendo. Será que eu tenho algum pecado que eu não estou conseguindo abandonar? Mas você não consegue porque você já se acostumou? Porque é muito mais fácil a gente lidar com um pecado, a gente lidar com uma resistência, do que a gente colocar o nosso coração na totalidade de entrega a Deus, a esse amor. Abandonar as coisas que desagradam a Deus. Será que realmente isso é mais trabalhoso? Será que eu não posso, de verdade, abandonar todas as mazelas, todos os pecados, por amor a Deus? E eu nem disse aqui, mas o tema de hoje é refletindo sobre o amor a Deus. Não é refletindo sobre o amor de Deus, é amor a Deus. Você ama a Deus de verdade? O que você é capaz de fazer, de provar, de deixar? Ah, pastora, mas tem algo que eu não consigo. Já fiz campanha, já fiz sacrifício, eu já pedi oração, eu já fui 10 vezes lá na frente, mas eu não consigo abandonar isso. Talvez porque de verdade você não se entregou na totalidade. Você não entregou o seu coração na totalidade. É com todo o seu amor, é com todo o seu sentimento, é com toda a sua alma, é com todo o seu entendimento, é com todas as tuas forças. Amém? Para abandonar o pecado você precisa ter força. Você precisa querer. Você precisa admitir que você é fraco, que você é fraca. Mas você não pode aceitar. Isso não é provar o seu amor a Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero abandonar o meu pecado. Não, gente, é com toda a força. É com todo entendimento. Eu não entendo, mas eu vou fazer. Se é para fazer 40 dias de jejum, eu vou fazer. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele sabe que Ele não pode comparar o poder dEle com nós. Ele não pode comparar o amor dEle, mas Ele quer o nosso tudo, a totalidade. O seu tudo não é o tudo de Deus, mas Deus, Ele quer o seu tudo, porque sabe que você tem tudo. Sabe que você, quando tem que abandonar alguma coisa, você abandona. Se você precisar, queridos, se você precisar mostrar o seu amor para uma nova pessoa que você conheceu, você vai fazer.
E aí você sai do trabalho, você fica magro, você fica gorda. Tudo por amor a essa pessoa. Mas por Jesus você não é capaz de fazer nem a metade. Então prove o seu amor, deseje isso. Se confronte a sua alma, confronte o seu pensamento, confronte o seu coração. Porque eu só fico nos altos e baixos. Porque você não colocou o seu coração diante do Senhor na totalidade. E você não abandonou as suas práticas. A grande prova do nosso amor a Deus é quando nós obedecemos a Ele. Quando nós obedecemos a Deus. E eu creio, queridos, que até no momento de abandonar os nossos pecados, o Senhor está ali, ó. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Amém? Ele faz. Ele intercede por nós. O Espírito Santo está o tempo todo ali. Vai, meu filho, você consegue. Você consegue. Com gemidos inexprimíveis. Orando, intercedendo por você. E aí sabe o que você faz? Senhor, eu não consigo não. É muito mais fácil eu estar no mundo, Senhor. É muito mais fácil eu estar naquele pecado. É muito mais fácil eu me viciar. É muito mais fácil eu não abandonar o pecado. Não. Não é mais fácil não. Porque tudo isso que você acha que é fácil hoje, está abrindo uma lacuna enorme para você não entrar na porta estreita. Para você não entrar na porta do sacrifício. É por isso que tudo é mais fácil, é prazeroso. O sacrifício dói. O sacrifício exige de nós. Mas todos os dias pague um preço. Senhor, o Senhor derramou todo o teu sangue por mim. Será que eu não posso abrir um jejum para abandonar esse pecado? Eu posso. O Senhor, Ele te dá essa força. Senhor, é com toda a força. Eu vou te amar com toda a minha força. Senhor, é com todo amor. Eu vou te amar com todo o meu amor, com todo o meu coração, com todo o meu pensamento, com todo o meu entendimento. Mesmo que eu não entenda hoje, é isso que eu quero fazer, Senhor. É isso que eu quero fazer, Senhor. Muitas práticas têm levado muitos prazeres, muitas coisas boas. O seu corpo deseja algo e quando você faz, você sente prazer. Mas o prazer do Senhor não está em ti. O prazer do Senhor não está naquilo que você tem feito. O prazer do Senhor está na sua obediência. O prazer do Senhor está no seu amor, no seu abrir mão, no seu sacrifício. Entenda, queridos, que quando Jesus ele fala, Pedro, tu me amas, não é amor de amigo, não é amor de ágape, não, quer dizer, o amor ágape, é esse amor, é um amor sacrificial, é um amor que tudo vale por Ele, tudo é válido por Ele, tudo vai valer a pena por Jesus, tudo vai valer a pena por Ele. Você não pode, querido, você não pode medir o seu amor por Ele. Você não pode medir, mas você sabe quando você dá a Ele, se entrega na totalidade. Quando você abandona aquilo que dói em você, mas você faz por amor a Ele. Quando você entrega por Ele. Quando você abre mão de coisas. Quando você abre mão até de coisas que você dizia assim, pô, Senhor, era meu sonho. Aí o Senhor diz assim, mas não é esse sonho que eu quero para você. E aí você entrega a Ele. O Senhor se alegra. O Senhor se alegra. O Senhor se alegra no coração obediente. Eu queria que vocês ficassem de pé nessa hora. Fique de pé nessa noite. Adorando o Senhor. Exaltando o Senhor. Se alegrando com o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Essa é a tua noiva, Senhor. Essa é a tua igreja, Senhor. Oh Deus, nós queremos aprender esse amor sacrificial, Senhor.
Nós queremos, Senhor, entregar todo o nosso coração a Ti, Senhor. Nós queremos essa entrega na totalidade. Nós queremos declarar, Senhor, o nosso amor de forma verdadeira, Senhor. Deus, o Senhor, quando estava na mesa com os seus discípulos, Senhor, o Senhor conseguia olhar em cada coração. O Senhor conseguia ver as verdades, as mentiras, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa olhar para nós e ver quais são as verdades, quais são as mentiras do nosso coração. Oh, Espírito Santo de Deus, não podemos te enganar de forma alguma, porque tudo o Senhor vê, tudo o Senhor conhece. Mas nessa noite eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu quero que o Senhor me revele, assim como o Senhor revelou na vida de Pedro, que ele não amava o Senhor verdadeiramente. Se há uma falsidade dentro de mim, se há uma falta de entrega dentro de mim, Senhor, que seja revelado nessa noite. Eu quero entregar a Ti tudo que eu tenho, tudo que sou. Eu quero, Senhor, entregar a minha vida na totalidade, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a tocar agora em cada coração. Comece a tocar agora em cada vida, Senhor. Nós queremos expressar, Senhor, nessa noite, que mesmo não te amando na totalidade, o nosso desejo é te amar na totalidade. O nosso desejo, Senhor, é te entregar, é se entregar por Ti, é entregar todo o nosso amor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Oh, e cantará xerê, bará xerê, cantará xerê, bará. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Comece a declarar isso ao Senhor nessa noite. Aleluia. Se renda ao Senhor nessa noite. Se renda ao Senhor nessa noite. Se renda ao Senhor nessa noite. Aproveite essa oportunidade, queridos. Abra os seus lábios. Abra o seu coração. Aproveite esse momento só você e Deus. Diga: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor.